Então a democracia, antes de ser direito de voto, ela é direito de crítica a qualquer coisa. A opinião errada faz parte do processo democrático. Especialmente num país em que mais de 70% é analfabeto ou analfabeto funcional. Como é que você quer que a pessoa, ela recite Camões, se ela não sabe escrever cara caramba, cara caraô? Da extrema-direita. Tudo é extrema-direita. Extrema-direita. Eu falo assim, você que só consegue puxar o saco da esquerda, toma cuidado. Porque não vai demorar pra você estar puxando o saco de Hitler, porque Hitler só tinha bola esquerda. É verdade isso? É verdade. A rede social, ela foi uma revolução. Tá incomodando muita gente, né? Porque democracia, e hoje todo mundo fala, quando o Alexandre de Moraes fala em democracia, ele tá falando em governo do demônio, do satanás, menos em poder do povo. O Sidônio assumiu a SECOM. O Sidônio hoje é que assumiu, falando que o governo brasileiro em 2 anos melhorou a economia, melhorou tudo, o Brasil é outro, e as pessoas só criticam porque a informação não chega na ponta, porque a extrema-direita, ela vem com a desinformação e a pessoa não sabe. Como se a vida tivesse uma maravilha e ela só não sabe que tem uma maravilha. Pô, caramba! O cara tem a maior rede de televisão do mundo, que é a Rede Globo, que é uma empresa privada, mas nenhuma emissora de TV no mundo tem tanta audiência quanto a Rede Globo. Ele tem verba na SECOM em todas as outras emissoras de rede aberta. Ele pode entrar em cadeia nacional a hora que ele quiser para falar a mentira que ele quiser. Ele tem uma TV estatal. Ele tem aquela porcaria da Voz do Brasil. Ele tem dinheiro na SECOM para publicar em todo quanto é lugar e a informação não chega na ponta. Não, me desculpa. Porque se a vida do povo tá boa, não tem fake news que faz. Se eu tenho emprego, se eu tenho comida na mesa, se eu sinto que o meu imposto tá me dando segurança, se eu sinto que o meu imposto tá educando o meu filho e quando eu preciso de um hospital eu sou atendido, como é que eu vou cair numa cantilena de fake news extremistas se a minha vida tá boa? Não, você só reclama do governo porque a tua vida tá uma porcaria. A fake news não deixa você sem atendimento no hospital se tiver hospital, médico, equipamento e medicação. A fake news não deixa você analfabeto se você tiver uma escola com um professor capacitado. A fake news não rouba o teu celular na rua. Então, assim, eles inverteram tudo. Inverteram o conceito de democracia, porque quando você esvazia o conceito de democracia, o que é que você torna a democracia? A ditadura, o totalitarismo. Que você esvaziou a democracia, qualquer coisa é democracia, logo qualquer coisa pode ser chamada de democracia. Então eu vou ser totalitário e me chamar democrata. A mesma coisa com o conceito de genocídio. Quando você esvazia o conceito de genocídio, como fizeram no governo Bolsonaro, você esvazia, por ricochete, o conceito de humanidade. Então qualquer coisa é um crime contra a humanidade e qualquer coisa não é um crime contra a humanidade da mesma maneira. A pessoa que morre de Covid é um crime contra a humanidade, mas a população que morre de dengue não é. Porque quando você esvazia os conceitos, você usa as palavras do jeito que melhor lhe aprouver. Queimada um ano é culpa do governo e no outro ano não é mais culpa. Exato, que nem a imunidade parlamentar. Marcel Van Hatten criticou lá o Andrógeno, que é o diretor da Polícia Federal. Andrônico, sei lá que nome tem, vamos botar nome feio. Aí o Marcel Van Hatten tá sendo agora, tem inquérito. O cara tem imunidade parlamentar, pô. Por que ele tá num processo? Aí vem um ministro e fala, mas institucional, porque tudo é institucional, cara. Institucional, a liberdade, a imunidade parlamentar não pode ser um escudo para cometer crimes. Aí vai a Erika Hilton, caga na cabeça da Michelle Bolsonaro. Aí a Michelle processa a Erika Hilton. Aí ela pode falar porque ela tem imunidade parlamentar. Então quando você esvazia o conceito, você usa seu bel prazer. Isso é uma tática antiga, não é uma coisa nova. Tem um judeu que sobreviveu, acho que foi Auschwitz. O nome dele é Viktor Kempler. Alemão, judeu, sobreviveu a um campo de concentração e escreveu um livro bárbaro, que se chama Lingua Imperii Tertii, que é a linguagem do Terceiro Império, a linguagem do Terceiro Reich. Sim. Ele é filólogo, é um dos maiores estudiosos da origem das palavras. Ele fala que um governo totalitário só consegue ter sucesso quando ele consegue esvaziar conceitos, esvaziar as palavras de seus conceitos e realocar as palavras que semioticamente, no imaginário popular, são coisas boas para ações ruins. Que é o que Alexandre de Moraes está fazendo, por exemplo, ao dizer que as suas ações inconstitucionais, ilegais, arbitrárias, criminosas e antidemocráticas são democráticas, porque o conceito foi esvaziado, então ele consegue jogar para qualquer lugar.
E com esse discurso de defesa da democracia, ele consegue tudo, menos salvar a democracia, porque essa ação não tem como você salvar a democracia com um ato antidemocrático. Aliás, democracia não é uma coisa, não é um ente por si subsistente. A democracia é um estado de coisas, é um estado de ação. A democracia é um procedimento. É um procedimento de quê? É um procedimento de administração da coisa pública através da crítica popular, sobre o crivo da crítica popular. Crítica em qualquer tema, em qualquer assunto, não só em receita de bolo, se a roupa da Janja tá bonita hoje, tá feia amanhã, porque ela sempre tá horrorosa, aquela cafona. Não, é crítica a absolutamente tudo. Eu posso criticar a urna, eu posso criticar o processo eleitoral, eu posso criticar o modo como a justiça é administrada, eu como povo, eu posso criticar tudo, porque esse é o poder do povo, é o poder de criticar, é o poder de questionar, é o poder de duvidar. Aí cabe a quem administra a coisa pública provar o contrário. A luta contra a desinformação se dá através da informação, não através da intimidação, não através de ação da AGU, daquele imbecil do Jorge Bessias, que não podia ser advogado-geral da União. Porque para ser advogado-geral da União, a Constituição diz que a pessoa tem que ter notável saber jurídico, ela tem que ter currículo. Abre o currículo do Bessias no Google. É de dar dó. É de dar dó um currículo daquele. Você fala, como é que pode uma pessoa sem o requisito, sem nenhum, parece o Toffoli no STF, zero requisito constitucional para ocupar o cargo que tem. Aí você vê ele fazendo essas ações para intimidar as pessoas, porque às vezes não é nem desinformação, é desopinião. Você opinou de modo errado. Não, a informação é verdadeira, mas a sua opinião é falsa. A sua opinião deslegitima a ação institucional do no seu... Ah, faça-me o favor. Isso é incompatível com a democracia. Enquanto a gente não souber que democracia é poder do povo, poder de quê? Poder de duvidar e de criticar? E que, quanto à desinformação e a opiniões equivocadas, só cabe aos governos e às autoridades ensinar, a gente pode parar de ficar discutindo. Porque isso é discussão de imbecil. A gente chegou num momento do Brasil em que a gente tem um monte de analfabeto funcional, todo mundo com preguiça de ler, porque basta vagabundo, que tá me xingando aqui no chat, abrir o catso do site planalto.gov.br e digitar lá Constituição, tá lá o texto inteiro. Código Civil, tá o texto inteiro. Código de Processo Penal, que manda o juiz rever as prisões preventivas de 90 em 90 dias e passa 300 dias, 660 dias, e o Alexandre de Moraes não cumpriu um prazo de 90 para ver que tá na lei. Então ou a gente sai dessa era do analfabeto vagabundo que tem preguiça de ler o que tá no site planalto.gov.br, ou a gente para de ser corno e ficar falando que a gente não sabe. Porque tá tudo lá escrito. Basta ler. Todo ditador, para ter sucesso, ele precisa controlar a informação. Porque as pessoas elas não podem saber a realidade ou elas não podem ter dúvida. Isso que eu tô falando é tudo de Informação é dúvida. 1984, né? Você tem que inventar um inimigo, você tem que controlar a informação. Assim. O George Orwell ele não tirou do nada, ele tirou do conhecimento que ele tinha dos regimes totalitários da história. Sempre há o controle de informação. Você não pode falar, mas criticar. Porque se você critica, é o que essa PNDD do Lula tá fazendo agora. É dizer que esta crítica deslegitima a atividade de um órgão constitucionalmente instituído. É a mesma cantilena de sempre. Você não pode falar mal do Duce, porque il Duce non può fare errori. O Duce, o Mussolini, não pode cometer erro. A mesma coisa se falava do Führer, de Hitler. A mesma coisa se falava dos reis absolutistas. The king can do no wrong. O rei não pode errar. Porque são entidades de uma tal maneira divinizadas que você não pode criticar. Quando eles falam em democracia, é um grande desserviço que se faz. Porque democracia, em primeiro lugar, pouca gente no Brasil sabe o significado de democracia. Tem um bando de corno aqui no chat. Tô vendo aqui, os caras estão falando... corno, mas tem corno. Os caras estão falando que você vai beber copo de leite ao vivo aqui. Porque tem... Não, eu bebo leite de... não. Mas assim, olha, é um bando de corno que não sabe o que é democracia. Primeiro entende o que é democracia para depois falar o que é antidemocrático. Em primeiro lugar, democracia, o que significa isso? Do grego, demo, povo, Kratos, poder. Poder do povo. Não é governo do povo, não é governo para o povo, não é governo pelo povo. É poder do povo. Agora você quer saber que poder é esse? Então você tem que voltar um pouco no tempo. Em 585 a.C. surgiu uma arte, uma disciplina em Atenas chamada filosofia. Filos, amor, mas é um amor de penetração, é um amor quase que sexual. Ah, é? Como você fala, pedofilia. Ah, tá. É um amor de penetração. Né? E Sofia é saber. Então, a filosofia é o amor de penetrar o saber a fundo, o mais profundamente possível. E como é que surgiu a filosofia em 585, no século 6 a.C., em Atenas?
Surgiu do seguinte: em Atenas, você tinha uma aristocracia, uma pessoa, um grupo de pessoas que enriqueceu fazendo comércio com outros povos. E nesse comércio com outros povos, você conhece pessoas de culturas diferentes. Antes da filosofia, o que respondia a todas as dúvidas do mundo? A religião. Cada povo tinha sua religião e cada religião tinha uma explicação diferente para cada coisa. O ateniense, como ele enriqueceu fazendo comércio com povos de culturas e respostas diferentes, ele começou a contrapor respostas. Mas essa resposta não casa com aquela, e a filosofia nasce daí, da dúvida e da crítica às respostas ortodoxas dadas pelas crenças dos povos com os quais os atenienses negociavam. E disso nasce a filosofia, da dúvida e da crítica. A partir da dúvida e da crítica, você vai buscar respostas desvinculadas do dogma religioso. Você vai experimentar as coisas e buscar respostas nas próprias coisas. E é nesse ambiente de crítica, de poder criticar, de poder questionar e de poder sugerir respostas novas e mais aptas a serem entendidas diante da própria coisa e não como uma coisa religiosa, que algumas décadas depois surge a democracia. Não é coincidência. É um processo que leva a outro. O processo de crítica, o processo de dúvida e o processo de buscar novas respostas desemboca na democracia ateniense. Então a democracia é o poder do povo para criticar, duvidar e sugerir formas novas de gerir a polis, a cidade. Então a essência da democracia é a crítica. Não há democracia onde o povo não possa criticar. E não é criticar uma outra coisa, é criticar tudo. Inclusive o próprio regime, para que o regime democrático se aperfeiçoe. Então esse é o conceito básico. Porque na teoria os caras lá são representantes do próprio povo. Exato. O que a gente tem aqui hoje é um regime de democracia representativa, porque temos uma dimensão continental e uma população continental. Não dá para todo mundo se reunir na praça pública e discutir todo mundo. Meter a língua, descer, falar que não concorda, falar que acha errado. Falar você critica tudo, mas o que vai fazer é o que é votado pela maioria. Nesses países grandes, então, de democracia representativa, nós elegemos as pessoas que vão votar por nós. Mas todo o poder emana do povo. E o que a gente entrega para um representante, que é o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, é o poder de escolha. Porque o nosso poder de crítica permanece, senão a democracia morre. Porque o poder do demo, que é povo no grego, é o poder de criticar. Em especial, criticar o que se faz com a coisa pública e quem faz o que com a coisa pública, que é o juiz, que é o promotor, que é o político, que é qualquer autoridade que lide, que se enriqueça, que tenha o seu sustento vindo da administração da coisa pública, que é a obra, que é o fazimento da lei, que é o direcionamento de emenda, que é a administração da justiça. Então tudo que se alimenta do dinheiro público e todos que se remuneram da administração de qualquer coisa pública estão sobre o crivo da crítica pública. Isso é democracia. Então a democracia, antes de ser direito de voto, ela é direito de crítica a qualquer coisa, de questionamento a qualquer coisa. E quando vem um sujeito dizer que esta crítica, essa opinião está errada, essa crítica não pode ser feita, ele pode estar fazendo absolutamente tudo, menos salvando a democracia. Até a opinião errada faz parte do processo democrático. Até a opinião errada faz parte, especialmente num país em que mais de 70% é analfabeto ou analfabeto funcional. Sim. Como é que você quer que a pessoa, ela recite Camões, se ela não sabe escrever cara caramba, cara caraô? Não dá, porque é isso que parece. Aí fala assim, nós vamos às redes sociais, nós temos muito discurso de ódio, são pessoas muito odiosas, são pessoas muito agressivas. Olha pro povo brasileiro, não tem emprego, não tem perspectiva de vida, paga imposto pra caramba. Se vira emprego informal pra caramba. Se vira informal, se vira em 200, o governo taxa, é imposto. Você não tem segurança, você não pode falar com o celular na rua. 30% dos homicídios são solucionados, 0,1% dos estupros dão cadeia. Putz. Você não tem água e esgoto, 50% da população não tem água e esgoto em casa. A vida é uma desgraça. Você quer que fale o quê, bicho? E ainda por cima não sabe interpretar texto. Mal sabe ler e escrever, que se dirá interpretar um texto? Aí você vai falar, o povo tá escrevendo na rede social, vai escrever o quê? Batatinha quando nasce?